Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 7, aula 1. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar a aula de hoje com uma perguntinha. Vocês acham que é possível misturar português com outras matérias da escola? Pois eu acho que dá super certo. E vou mostrar isso para vocês. Na aula de hoje vamos misturar um pouquinho de ciências no português. Ora, ciências! Sim, sim, sim. Vamos ver como as matérias da escola podem se relacionar, como elas estão ligadas, como podemos falar de duas ou até mais matérias em uma só aula. Então, para nos ajudar na aula de hoje, vamos precisar de alguns conhecimentos que as aulas de ciências nos deram. Vocês vão gostar do assunto. Vão até perceber algumas coisas novas. Para isso, preciso saber de vocês. Como está o tempo aí na sua cidade hoje? Está fazendo calor? Frio? E por que será que o tempo está assim? Aqui está nublado. Tem alguma explicação para isso? Vamos conferir tudo isso na aula de hoje. Vamos colocar nossos jalecos de cientistas, porque já vamos precisar dos nossos conhecimentos científicos. Leitura. Na lição passada, nós analisamos dois textos. Quais eram? Jacaré do Papo Amarelo e Alentejo, isso mesmo. E quando falamos sobre o Alentejo, vimos que essa região não fica em nosso país. Ela fica em qual país? Sim, em Portugal. E como se chama o nosso país? Brasil, correto. E o nosso país é grande ou pequeno, se comparado a Portugal? Vamos conferir no mapa? Vejam só a diferença. Nosso país é o quinto maior país do mundo em relação a território. Ele é bem grande. Nosso país é dividido em alguns grupos. Esses grupos são chamados de regiões. Quantas regiões há em nosso país? 5. Correto, Alfa. Nosso país está dividido em 5 regiões. E quais são elas? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E no nosso país tem quantos estados? Vamos contar e localizá-los no mapa? Na região norte temos 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região nordeste é a que conta com mais estados. São 9 no total: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essas são as maiores regiões do país. As outras têm bem menos estados. Na região centro-oeste temos Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. A região sudeste tem apenas 4 estados. Quais são eles? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A região sul é também bem pequenininha. São apenas 3 estados que compõem essa região. Vocês sabem quais são? Me ajudem aqui. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Prontinho! Aqui temos o nosso país com suas 5 regiões e todos os seus estados. E são quantos estados mesmo? Vamos contar? Região Norte, 7 estados. Região Nordeste, 9 estados. Região Centro-Oeste, 3 estados, mais Distrito Federal. Região Sudeste, 4 estados. Região Sul, 3 estados. Na região Norte temos 7 estados.
Na região Nordeste, 9 estados. A região Centro-Oeste conta com 3 estados, mais o Distrito Federal. Já a região Sudeste tem 4 estados, enquanto a região Sul tem apenas 3 estados. Somando tudo isso, quantos estados temos? São ao todo 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a sede do nosso governo. Uau, quanta coisa! E você? Em qual estado você nasceu? E seus pais? Nasceram no mesmo estado que você? Você consegue localizar o seu estado e o estado dos seus pais no mapa? Como vimos, nosso país é bem grande mesmo e conta com 26 estados, mais o Distrito Federal. Agora me digam, como é o clima no estado de vocês? Faz mais frio ou mais calor? Como o nosso país é muito grande, temos algumas diferenças no clima, dependendo da região onde moramos. Mas por que isso acontece? Vejam essa imagem. Ali, cortando a região norte do Brasil, temos uma linha imaginária. Como é o nome dela? Linha do Equador. Isso, Beto. Aquela ali é a linha do Equador. Ela não existe fisicamente, não é? Se formos lá na região norte, naqueles estados, Amazonas, Roraima, Pará ou Amapá, não vamos ver essa linha. Ela é imaginária. Quanto mais perto dessa linha, mais quente os estados tendem a ser. As diferenças no clima dependem não só da localização do estado no mapa, elas dependem também da época do ano. Vamos pegar o mês de janeiro, por exemplo. Nesse mês, faz mais calor ou frio? Muito calor. E chove muito? Chove um pouco. Pois é, em janeiro temos geralmente temperaturas bem altas durante o dia. Por isso, temos alguns dias com chuva também. E em julho? Em julho faz friozinho. Sim, Alfa, dependendo da região, vamos sentir mais ou menos frio. Mas nessa época do ano, a tendência é termos temperaturas mais baixas mesmo. Essas mudanças na temperatura acontecem principalmente devido ao movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento dura um ano inteiro para se completar. Isso faz com que as temperaturas sejam diferentes em determinadas épocas do ano. Depende da distância e da posição da Terra em relação ao Sol. Isso faz variar a quantidade de luz e o calor que chega às diferentes partes da Terra. Em algumas, sentimos mais calor, como em janeiro, por exemplo. Já em outras épocas do ano, sentimos um pouco mais de friozinho, como em junho e julho, por exemplo. Por isso tem as estações do ano? Perfeito, Alfa! Esse movimento da Terra ao redor do Sol faz com que existam as estações do ano. Dependendo da época do ano e da estação, as temperaturas vão subir ou descer e teremos dias mais quentes ou mais frios. Eu acho que aqui tá sempre calor. Pois é, Beto. Em algumas regiões do Brasil, as pessoas costumam dizer que só existem 2 momentos: ou muito calor ou muito frio, ou seja, ou verão ou inverno. Essa é uma forma errada de percebermos as estações. Apesar de às vezes não parecer, em todas as regiões temos 4 estações do ano. Há outras formas de observar o efeito das estações. O clima é apenas uma delas. E quais são elas mesmo? Primavera, verão, outono, inverno. Isso mesmo. As estações do ano são importantes por vários motivos. Elas estão relacionadas com a coisa mais importante que acontece na Terra: o ciclo da vida. O ciclo da vida das plantas. E regula o ciclo da vida dos animais. Elas definem o calendário de colheita, por exemplo. Mas como assim? Deve ser para saber quando vai chover mais. Correto, Alfa. Em áreas de plantações, é importante saber
em que época do ano chove mais ou em qual faz mais calor. E por que isso é importante? Para os agricultores saberem o momento certo de plantar alguns tipos de alimentos e o momento certo de colhê-los. Sabendo como cada alimento reage a cada estação do ano, fica mais fácil planejar o momento certo do plantio e da colheita dele. Assim, o trabalhador não tem perdas de alimento e nós recebemos o alimento mais fresquinho na nossa mesa. Uma outra característica importante das estações do ano é para as autoridades pensarem no calendário escolar. Isso mesmo! As estações do ano afetam os nossos meses de estudo. Como no Brasil, em janeiro, faz muito calor, esse é o mês escolhido para as férias escolares. As pessoas precisam ficar mais ao ar livre e aproveitar melhor o bom tempo. Mas como estamos falando de estações do ano, vamos lembrar o que vocês já estudaram na geografia. O calor e o frio estão associados com as estações do ano. Também estão associados com a distância em relação à linha do Equador. E estão associadas à altitude. Quanto mais alto o lugar, mais frio. Mas as estações do ano estão relacionadas com a inclinação da Terra em relação ao Sol. O Sol fica no centro do sistema solar, parado, emitindo seus raios para todos os lados. A Terra gira. Ela leva 1 ano para dar uma volta completa. À medida em que gira, ela vai mudando sua posição. Fica mais ou menos inclinada em relação ao Sol. Se ela não se inclinasse, não haveria diferentes estações. Quando o Polo Norte fica mais inclinado em relação ao Sol, é inverno no hemisfério norte e é verão no hemisfério sul. Vou resumir para vocês algumas informações importantes sobre isso. Estação, o que é mais típico. Inverno, estação mais fria, hora de hibernar, recolher. Hora de plantar, plantas germinam. Primavera, animais saem da toca, fazem ninhos, filhotes nascem. Folhas brotam, flores aparecem. Estação da vida, da beleza. Verão, calor, muito sol. Árvores verdes, frutos e cereais amadurecem. Outono, vento, folhas caem. Época de colheita. Vocês se lembram de tudo isso? Agora fica clara a relação entre o que nós falamos. A distância do Equador, a rotação da Terra, o frio e o calor, as estações do ano. Vocês sabiam que os escritores e os poetas também prestam muita atenção às estações do ano? Quando eles situam uma história ou uma cena numa determinada estação do ano, eles estão sugerindo ao leitor imaginar o pano de fundo, o ritmo da vida. Mas vamos ver o que nos aguarda na lição 7, páginas 74 e 75. O que vemos nessas páginas? Um texto sobre as estações do ano. Exato, Alfa. O texto dessa lição vai tratar exatamente delas, das estações do ano. Se a gente não lembrasse o nome das estações do ano, daria para saber quais são só de olhar o texto? Sim, tá ali, bem grande. Temos os nomes das estações do ano bem no começo do texto. E qual a diferença desses nomes para o restante do texto? As palavras estão grandes e coloridas. E por que será que o autor colocou os nomes das estações do ano assim? Para destacar. E conseguiu destacar, não foi? Elas aparecem, como vocês disseram, bem grandes e coloridas no começo do texto. E elas estão soltas no texto? Não. Estão acompanhadas de quê? De figuras. E o que será que essas figuras representam? Será que estão relacionadas com as estações do ano?
O autor tentou sim fazer uma relação entre elas. Qual a relação, então, entre as estações do ano e as imagens? Elas mostram a característica das estações. Ah, é verdade. Como comentamos, a principal característica da primavera é a quantidade de flores que temos nessa estação do ano. E vejam só a imagem que o autor colocou para ilustrar a primavera. Uma linda flor. E no verão, Alfa, o que ele quis dizer com essa imagem? Muito sol e árvores com muitas folhas. Sim, vejam quantas folhas nessa árvore. Não conseguimos ver o sol direito por conta da grande quantidade de folhas que tem naquela árvore, mas ele está ali. E sabemos que no verão o sol mostra as caras mesmo. Ele nos dá dias mais quentes e mais longos. E no outono, Beto, o que o autor colocou de imagem para ilustrar essa estação do ano? Folhas soltas. O outono é a época do ano em que as árvores começam a trocar as folhas. Por isso, vemos tantas folhas soltas e caídas na imagem. As folhas caem para que uma nova leva cresça e renasça nas árvores, começando um ciclo todo de novo. Mas antes que isso aconteça, passamos ainda pelo inverno, onde os dias são mais friozinhos. Qual outra característica do inverno temos na imagem, Alfa? Árvores sem folhas. Isso mesmo. Perceberam o ciclo das folhas e flores das árvores? Elas nascem, crescem, depois vão se soltando aos poucos até caírem todas. E começa tudo outra vez. E quanto tempo dura esse ciclo das folhas? 1 ano. Exato, Beto. É o tempo da Terra dar a volta ao redor do Sol e começar tudo outra vez. Perceberam como a natureza é incrível? Tudo tem seu tempo. E esse texto da nossa lição 7 foi retirado de onde? De um livro de ciências. Muito bem, Alfa. Vejam ali nas referências, no final do texto. Como o Alfa disse, esse texto foi retirado de um livro. O De Olho no Futuro Ciências. De Olho no Futuro. É uma coleção que trata de várias matérias e vários assuntos. Dizemos que é uma coleção de livros didáticos. Isso significa que esses livros têm a intenção de ensinar algo a quem os lê. São livros utilizados na escola. Esse nosso texto vai falar um pouquinho das estações do ano, que é um assunto trabalhado nas aulas de ciências. E quem é o autor do texto? Marinês Meneghello. Esse nome se pronuncia assim, Meneghello. É um nome italiano. Em italiano, o GH é como o G em português. Nós escrevemos GU, eles escrevem com GH. E quanto à estrutura do texto? Como ele está dividido? Em parágrafos. Exato, Beto. Esse nosso texto está dividido em parágrafos. E ele tem vários parágrafos. Vamos então ver quais informações o autor nos traz nesses parágrafos. Vou iniciar a leitura e ir parando de vez em quando para que possamos conversar sobre ele. Combinado? Acompanhem. As 4 estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. As estações se repetem todos os anos nessa ordem, com duração aproximada de 3 meses cada uma. Em algumas regiões brasileiras, é possível perceber a diferença entre os dias mais frios e os mais quentes do ano. Ou seja, nessas regiões, o inverno e o verão são bem determinados. No entanto, na maior parte do Brasil, não existe muita diferença climática entre as estações do ano. Sobre o que o texto está falando? Sim, ele está dando informações gerais sobre as estações do ano. Ele falou sobre todas as estações juntas ou sobre cada uma delas? Ele falou sobre todas elas juntas, isso mesmo. Ele apenas iniciou o assunto, ou seja, ele fez uma introdução. E quais informações encontramos nessa introdução? Vou anotar aqui. Introdução. Quais são as estações do ano? A duração delas.
diferenças pelo Brasil. Então ele fala quais são as 4 estações do ano. Depois ele comenta sobre a duração delas. Mais alguma coisa? Ah, sim! Por fim, o autor fala sobre as diferenças que elas têm pelo Brasil. Excelente! Essa, então, é a introdução que o autor fez para esse texto. Vamos seguir na leitura. No Brasil, a primavera começa em setembro e vai até dezembro. A primavera é conhecida como a estação das flores. Em alguns estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o clima da primavera é agradável, ou seja, nem muito frio, nem muito quente. E nesses 3 parágrafos, o autor ainda está fazendo uma introdução do assunto? Acho que não. Agora ele fala sobre a primavera. Bem observado, Beto. Ele agora já fala de uma estação específica do ano. Qual é? A primavera. E o que ele diz sobre ela? Primavera. Vai de setembro até dezembro. É a estação das flores. Clima agradável. Isso. Ele diz que a primavera vai de setembro a dezembro e que ela é conhecida como a estação das flores. Algo mais de importante? Ele fala que o clima é agradável. É verdade, Alfa. Essa é uma informação importante. Clima agradável. Mas o que ele quer dizer com isso? Os dias não são nem muito quentes, nem muito frios. São agradáveis. O que vocês acham que o autor vai falar nos próximos parágrafos? Ele deve falar sobre as outras estações. Eu também acho. Ele vai falar sobre cada uma delas. Será? Vamos conferir. O verão é a estação que vem logo após a primavera e vai de dezembro a março. É a estação mais quente do ano. No verão, na época das férias escolares, muitas pessoas que moram no interior do Brasil vão para as praias. O que foi que eu acabei de ler? Informações sobre outra estação do ano. Vocês acertaram na mosca. Sobre qual estação do ano ele fala agora? Sobre o verão. E quais informações sobre essa estação ele nos dá? Verão. Vai de dezembro a março. É a estação mais quente. Pessoas vão à praia. Ele comenta a duração do verão, de dezembro a março. Depois fala uma característica dessa estação. Qual é? Ela é a mais quente do ano, isso mesmo. E o que acontece nessa estação? As férias escolares. É por isso que as pessoas aproveitam para fazer o quê? O que o texto diz? Isso mesmo. Diz que muitas pessoas que moram longe da praia costumam passar férias na praia. Vamos seguir na leitura. O inverno ocorre entre o outono e a primavera. Ele começa em junho e vai até setembro. Nos estados localizados no sul do Brasil, o inverno é a estação mais fria do ano. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, em alguns invernos, chega até a nevar. Sobre qual estação do ano eu acabei de ler? Sobre o outono. E o que sabemos sobre ele? Outono. Vai de março a junho. É a estação das frutas. Clima agradável ou clima quente. O autor diz quando acontece o outono no nosso país. E quando é? Vai de março a junho. E ele é conhecido como estação de quê? Estação das frutas. Isso porque era no outono que os agricultores colhiam as frutas. Se não colhesse, o inverno poderia estragá-las e eles perderiam toda a plantação. Mas o autor faz uma observação sobre essa colheita. Sim, ele diz que hoje em dia temos uma grande variedade de frutas o ano inteiro. Isso graças à evolução da tecnologia e da ciência. Na próxima aula vamos falar mais um pouquinho sobre esse texto. Fluência de leitura. Hoje eu trouxe um trecho de uma música para observarmos a letra. Vejam se vocês conhecem. Eu vou ler.
O poema é o texto de uma música. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera, calmaria, tranquilidade, uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando, quem me dera. No outono é sempre igual. As folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Esse é um pedaço da música Quatro Estações, escrita pela Sandy. O tema da música é o mesmo sobre o qual estávamos conversando, as estações do ano. Mas agora não vamos falar sobre o tema. Vamos observar a entonação, a forma como ele foi escrito para ser lido ou cantado. Vou ler de novo a primeira estrofe. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. O que vocês observam? Isso mesmo, as rimas. Verão, emoção, estação, paixão. Vamos ouvir essa segunda estrofe. Na primavera, calmaria, tranquilidade, uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando, quem me dera. Aqui temos duas rimas. Dera, quimera. Calmaria, alegria. É a primavera. Vamos ouvir essa terceira estrofe. No outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Quintal, imortal, igual. É o outono, tudo sempre igual. Percebem como podemos brincar com as palavras? Usar a rima para ajudar a entender o sentido? Depois vocês podem ouvir a música e observar como as rimas ajudam a mostrar o sentido do poema. Então, fica a dica. Quando forem ler ou escrever um poema, prestem atenção nesses detalhes. Eles dão o ar de leveza dos poemas. E combinando com outros elementos, tornam a leitura ainda mais agradável e bonita. Resumo da aula. Que aula rica nós tivemos hoje! Aprendemos 3 conceitos importantes. As estações do ano estão relacionadas com o movimento da Terra em torno do Sol. As estações também estão relacionadas com o ritmo da vida das plantas, dos animais, até dos nossos sentimentos. As estações do ano também estão relacionadas com a temperatura da Terra. Mas há outros fatores que afetam a temperatura, como a distância de um lugar em relação à linha do Equador e a altitude. Por isso, as estações são mais marcadas e diferentes em alguns lugares do que em outros. Mas em todos os lugares, todos os anos, elas se repetem. E é assim que a vida se renova. Também vimos como os poetas gostam de falar das estações do ano. Elas ajudam a expressar os sentimentos, dar o tom. Dever de casa. Leitura e compreensão de texto. Livro D, página 75, exercício 1. Fluência de leitura, página 84. Treinar os verbos. Treinem os verbos com bastante entonação. Vamos ver quem vai decorar e conjugar de cor? Até a próxima!